Bom dia, Rosângela, bom dia. Thanks God Everyday dessa terça-feira, mais um dia aqui, buscando na Palavra de Deus inspiração para um dia diferente, um dia bom. E nós estamos lendo Romanos 8, né? Romanos 8, 28, para a gente falar um pouco mais hoje sobre potencial e capacidade. Começamos ontem, né? Falar sobre potencial e capacidade. Bom dia, Sarinha, seja bem-vinda. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Bom dia, oro sim, Rosa, oro sim. Bom dia, Carol, por você e por sua família. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, né? Muitas vezes nós estamos passando por algumas situações, algumas lutas, ou algumas provas, ou algumas questões que a gente não entende por que aquilo acontece em nossa vida, e às vezes acontece porque, como fala o Salmo, né, nós andamos pelo vale da sombra da morte. O que é andar pelo vale da sombra da morte? É quando nossas escolhas nos levam para lugares que não eram os lugares que Deus queria. É isso que é andar no vale da sombra da morte, né? Bom dia, seja bem-vinda. Então, muitas vezes nós falamos assim, foi Deus que quis assim, foi vontade de Deus, mas lá nesse salmo fala isso, né? Que Deus quer tudo para nós, as coisas boas para nós, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Olha só, o neto da Rosa tá dodói, 4 aninhos, vamos orar então, né? Pelo Bernardo, todo mundo aí se compromete a orar pelo Bernardo. Então nós fazemos muitas escolhas e depois nós não entendemos por que nós estamos, entre aspas, pagando um preço, né? Na verdade é consequência das nossas escolhas, mas a gente faz isso mesmo, nós somos humanos, nós erramos, mas o mais importante é entender à luz desse versículo que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então nós estamos na luz dessa palavra entendendo um pouco mais o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que nós estamos aqui? Por que nós vivemos nesse lugar onde você mora, onde eu moro? Por que nós vivemos nesse tempo, né? Nós poderíamos ter vivido no século passado, no século seguinte. Então, por que hoje, né? Por que nós estamos aqui agora e hoje, né? E nesse lugar que nós estamos? Porque tudo tem um propósito, né? Deus tem um propósito em cima da minha vida e da sua, né? E o propósito de Deus nos leva a uma vida plena e uma vida em abundância. Então o propósito de Deus para nós sempre nos estica para sermos maiores, para alcançar os sonhos dele. Os sonhos de Deus sobre nossa vida, eles são muito maiores do que os nossos próprios sonhos. Se você acha que às vezes você sonha grande demais, pode ter certeza que os sonhos de Deus, eles são muito maiores do que o nosso. Os sonhos de Deus são em cima do propósito dele para nossa vida. Os sonhos de Deus são em cima do potencial dele. Ele não sonha para nós alguma coisa que cabe dentro da nossa capacidade. Por isso que é importante nós entendermos sobre capacidade e propósito. Ontem, se você não ouviu, sugiro que você volte na de ontem, né? Nós falamos muito sobre potencial e capacidade. Capacidade fala do que eu aguento, do que eu sei, do que eu consigo. E potencial fala sobre o que Deus pode fazer. E o propósito dele é baseado no potencial dele e não na minha capacidade. Isso aqui é interessante, né? Então por que coisas grandes às vezes não acontecem na nossa vida? Por que às vezes nós ficamos com uma vida básica, né? Com uma vida normal, com uma vida pequena. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Jim Rohn, que ele fala o seguinte: permita que outras pessoas tenham vida pequena, mas não você. Né? Então, por que eu não posso aceitar a vida pequena? Por que eu não posso aceitar? Porque se eu quero responder ao chamado de Deus, se eu quero fazer o que Deus espera que eu faça, eu posso ter certeza que não é nada pequeno. Deus sonha coisas grandes, sonhos grandes para nós. E no meio desse caminho, eu e você, nós podemos desfrutar as coisas boas que Deus coloca para nós, mas na verdade é sempre voltado para as coisas grandes que Deus quer realizar. E deixa eu te contar um segredo. O sonho grande de Deus, as coisas grandes de Deus sempre tem a ver com uma coisinha, um detalhe, uma palavrinha pequenininha que está no centro do coração de Deus. Sabe o que é? Pessoas. Então os sonhos grandes de Deus, que de me usar e de te usar dentro desse grande propósito, é sempre para alcançar e abençoar pessoas.
O coração de Deus é apaixonado por pessoas. Então Deus te movimenta e Deus me movimenta, e Deus faz toda essa dança conosco, nos usando para coisas grandes, para alcançar muitas pessoas. Então, por isso que o sonho sempre é grande, é para atingir o máximo de pessoas possível. Ontem eu falei um pouco aqui conversando com vocês sobre transbordar na vida das pessoas, né? Dei um exemplo, né, de uma queridíssima que faz sempre um grupo. Ela não trabalha com emagrecimento nem nada, é uma cliente, amiga minha, e ela faz um grupo para transbordar o que ela aprende, né, sobre alimentação, sobre vida saudável e tudo, para transbordar na vida de outras pessoas. Então, tudo que Deus me chama ou te chama para fazer é usando o potencial dele, ou seja, é muito mais do que você dá conta de fazer, mas é sempre para alcançar muitas pessoas. Seja bem-vindo, e todo mundo está chegando, né? Então, nós temos que nos abrir então para isso, né? Porque o que nós podemos perguntar é, puxa vida, por que então Deus tem sonhos tão grandes? Por que Deus quer fazer tantas coisas? E por que eu não estou vendo isso na minha vida? Por que minha vida está tão pequena? Por que minha vida está tão normal? Por que eu não consigo alcançar as coisas grandes? Então vamos pensar um pouquinho hoje sobre 2 pontos, mais especificamente, tem outras questões. Mas o que faz então a gente resistir à ação de Deus? Porque tudo que Deus faz é grande. Olha para uma árvore, gente. Olha para uma grama. Olha para uma erva daninha. A natureza mostra para nós como é que Deus trabalha. É sempre em abundância, em exuberância, né? Não é nada pequenininho, é tudo muito grande, é de transbordo, é muito. Então por que eu às vezes estou nessa situação de escassez, de pequeno, de básico e não consigo avançar? É porque nós estamos, eu e você, resistindo à ação de Deus. Porque se nós fôssemos naturais, nós seríamos como uma árvore é. Chega na altura que você não imagina. De uma sementinha vira uma árvore. Nós também temos essa mesma natureza, porque por isso nós somos da natureza, né? Feitos por Deus. Mas a árvore não resiste a Deus. E nós resistimos a Deus. Ah, André, eu vou à igreja, eu faço minhas orações, eu não estou resistindo a Deus. Não tem a ver com prática religiosa, tem a ver com a resistência dentro de nós. E eu vou falar 2 coisas, principalmente, que fazem essa resistência, e eu acredito que você vai me acompanhar e vai concordar comigo. A primeira resistência, a primeira ação que pode gerar essa resistência muito forte ao agir de Deus, ao potencial de Deus na nossa vida, é o medo. O medo ele pode vir de vários lugares, mas tem um lugar que ele não vem. Você pode identificar, veio disso, você pode achar algumas fontes, eu vou falar de algumas aqui. Mas tem uma que sim, 100% de certeza, absolutamente impossível, o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus, né? Então quando nós estamos em alguma situação, Deus está nos chamando, está nos provocando, está nos inspirando para fazer alguma coisa para Ele, e vem o medo, o que nós precisamos fazer é identificar de onde esse medo vem. É o medo de dar errado, o medo de quebrar a cara, medo de perder de novo, né? É o medo de errar, o medo de cair, é o medo de um monte de coisas, né? E medo de passar vergonha, o medo de se expor, é sempre o medo. E o medo, ele pode vir, primeiro, ele pode vir da nossa própria experiência, né? Quando eu falei assim, errar de novo, eu tô falando da minha experiência, da sua experiência. Então, quando nós temos medo de acontecer de novo aquilo conosco, esse é um medo que vem da minha própria experiência. Então, é a partezinha que fica aqui dentro, né, da nossa cabeça, que é o cérebro. O cérebro está dizendo, você já quebrou a cara, você vai fazer isso de novo. Então são os nossos registros que ficam de dor, né? Registros de dor que fica te segurando na mesmice, segurando no mesmo ponto. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que agradecer o cuidado dele conosco, mas nós não podemos ficar nisso. Porque se nós aceitarmos a inspiração do cérebro, a sugestão, né? Não é inspiração, a sugestão do cérebro, nós só vamos repetir nossa vida mais do mesmo. Nós nunca vamos pro novo, porque o cérebro vai ficar te lembrando. Você lembra que você já fez isso e deu errado? Você lembra que você perdeu dinheiro? Você lembra que você quebrou a cara? Você lembra que você sofreu? Você lembra que já deu errado? Vamos ficar quietinho aqui que é muito melhor. Então muitas vezes o medo ele vem de nós mesmos, né? Tem uma outra situação pior do que essa. É quando o medo vem das experiências dos outros. Então você nem quebrou a cara nisso ainda e você tem medo, né? É muito interessante. Tem uma história da minha infância que mostra bem isso. Sabe aquela pomadinha Vick Vaporub, o negócio de passar assim no peitinho de criança, principalmente, né?
Eu sempre tive medo disso. Eu tenho 3 filhas e eu nunca usei. Outro dia eu cheguei na casa da minha filha e minha filha tá com um bebezinho, né? E ela tava com o Vic em casa. Eu cheguei a gelar, mas eu não falei com ela porque na verdade é um medo que eu tenho que não é, nem é da minha experiência. É da experiência que minha mãe contava. Eu não sei nem se ela viu isso. Olha que coisa louca. O que é um medo de que vem de outras pessoas? Conta a lenda, né? Eu nem sei se isso é verdade, né? Mas minha mãe contava, a gente era criança. Minha mãe não usava Vic em nós quando nós éramos criança, porque segundo ela, uma filha de alguém, que eu não sei nem quem é, morreu por conta do Vic. Morreu afogado, asfixiado, né? E aí, então ela contava essa história. Então a minha mãe tinha esse medo desse produto, desse remédio, e não usou em nós. A minha geração, eu e minhas irmãs, nós não usamos, né? Ela não usou em nós. Consequentemente, nenhuma de nós usou na geração seguinte. Medo do produto matar um filho nosso. Olha só que coisa louca, né? E aí, agora eu já quase... Só que me veio na hora e falei, opa, peraí, esse medo ele não é nem meu, como é que eu vou passar pra minha filha agora? Eu vou falar pra minha filha pra não usar... Pois tanta gente usa e fala que é bom. Então a gente passa o medo de geração em geração. Então a minha mãe passou pra mim esse medo que era da experiência dela ter visto alguém. E eu peguei esse medo pra mim. Não é uma coisa importante, porque existem outros remédios que podem fazer a mesma coisa. Mas imagina em coisas importantes, nós fazemos a mesma coisa. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, por exemplo, vamos supor, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio de Janeiro, já fui muitas vezes no Rio de Janeiro, sou apaixonada. Mas tem gente, por exemplo, aqui, eu moro em Goiânia hoje, né? E quando eu falava, vamos pro Rio de Janeiro, tem gente que fala, nossa, Deus me livre, violência, não sei o quê. E às vezes aquela pessoa nunca passou uma experiência que justificasse ela ter medo do Rio de Janeiro. Mas alguém falou pra ela que ela não deveria ir. E aí ela pede de conhecer a cidade maravilhosa, aquele paraíso, sou apaixonada no Rio de Janeiro. Porque alguém falou com ela que não é seguro ir pro Rio de Janeiro. Olha só que coisa louca. Então nós podemos perder de viver o melhor de Deus por um medo que não tem a ver com as minhas experiências, mas tem a ver com a experiência de outras pessoas. Essa é a segunda forma de nós herdarmos aí esse medo, né? E a terceira forma também é terrível, que é o inimigo de Deus, que sabe o que você pode encontrar indo em determinado lugar, fazendo determinado negócio, conhecendo determinada pessoa, se aventurando, né? Se jogando numa determinada experiência. O inimigo vê o que pode acontecer com você, a explosão de vida que pode acontecer, e ele põe uma sementinha do medo em você. Vai que acontece e sopra, né? Vai que eu me perco em tal lugar, vai que eu me apaixono e não dá certo, vai que eu quebro a cara, vai que eu perco dinheiro, vai que... E aí a sementinha fica colocada aqui. Então o medo, ele normalmente... ele é de coisas que nem vai acontecer, gente. É muito louca a questão do medo, né? O medo, normalmente, ele não é de uma coisa de verdade. É só de uma hipótese. É diferente, por exemplo, se eu vejo um leão na minha frente, tá fora da jaula, e eu sinto medo disso. Isso é natural, né? Mas normalmente o medo ele não tem nada a ver com isso. O medo é de coisa hipotética. Então o medo, ele nos faz resistir a ação de Deus. Deus tem um projeto grande, um plano grande sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse projeto grande nós chamamos de propósito na nossa vida, que tem a ver com o potencial de Deus e não com a minha capacidade. E ele é para abençoar muitas pessoas. Olha que lindo que é isso, né? E eu vou ser abençoado juntamente, porque eu sou essa pessoa que vou levar alguma coisa, né? Um pacote muito especial de Deus para essas pessoas, uma bênção muito grande. E aí eu começo a resistir à ação de Deus. E o pior, isso é terrível, eu posso viver uma vida inteira resistindo à ação de Deus. Olha que coisa louca e triste que seria um negócio desse. Eu passar uma vida inteira resistindo à ação de Deus por medo, né? Então o medo pode vir de mim, da experiência dos outros, ou ele pode vir do inimigo que sabe o tamanho desse propósito. Essa é uma forma de resistir. A segunda forma que eu quero falar aqui conosco, para nós hoje, né? A forma de resistir é através de um coração sujo. O coração é a nossa comunicação direta com Deus, sabia? É a nossa comunicação direta. É como se fosse o walk-talk, né, de Deus conosco. Então eu falo direto, alô Deus, oi Deus. É através do meu coração que eu me conecto todos os dias com Deus. Mas se o meu coração estiver sujo, é aquela passagem que fala que o coração é enganoso, né? Então o nosso coração ele fica enganoso quando essa comunicação direta com Deus, gente. O coração é maravilhoso, é onde eu me conecto com o Criador. Mas onde é que isso pode atrapalhar?
quando ele está sujo, ele se torna então um coração enganoso, né? Por isso que a palavra de Deus diz: de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida, né? Então guarda o seu coração. E como que nós guardamos então o nosso coração? Tem duas formas, né? Viver isolado na montanha, não ver ninguém, não falar com ninguém, não ter nenhum WhatsApp, não ficar sabendo de família, nem de amigo e nem de nada, né? Essa é uma forma, né? Mas talvez não seja muito prática, nem para mim, nem para você. A segunda forma é lavando o nosso coração todos os dias nos rios de água viva. Então o ódio, o rancor, a raiva e a amargura é o que suja o nosso coração. E não tem como, a não ser que a gente vai para essa montanha, né? Talvez não seja uma má ideia, só não tô achando muito como, né? Mas se não for para montanha, se não for para se isolar totalmente, todos os dias nós corremos o risco de guardar em nosso coração pela experiência com outras pessoas, às vezes com família, às vezes com cônjuge, às vezes com filho, às vezes com sócio, com patrão, com empregado, né? Com qualquer pessoa que a gente conviva, com pessoas, nós corremos o sério risco de sujar o nosso coração. Às vezes é um comentário que a pessoa faz, sabe aquele comentário? Às vezes é uma ausência de alguém, às vezes é um desprezo, que você vê como desprezo, às vezes nem é desprezo, mas você viu como desprezo. Às vezes é uma decepção, é tanta coisa que pode acontecer, todos os dias nós corremos o risco, porque todos os dias nós estamos com pessoas. E aí, essa experiência com o ser humano pode sujar o nosso coração. E tem dois tipos de sujeira. A sujeira que não tem tempo nem de ficar. Sabe aquele negócio que derrama você vai fazer um café, derrama, você já limpou na hora, acabou. É tão simples, né? Derramou um leite não tem chato de limpar, né? Derramou o leite no fogão, você passou um pano enquanto tá meio morninho ali, tudo limpou, 2 toques, você tá totalmente com o fogão pronto. Ou então você fala, nossa, que correria, não dá tempo, e deixa. No dia seguinte você experimenta limpar. O trabalho que dá é muito maior. Assim também é a sujeira do nosso coração. Acabei de passar uma raiva, acabei de passar uma chateação, minha decepção, mas fulano, se eu pego isso automaticamente, ainda morno, e eu trato isso diante de Deus, né? Eu me jogo nesse rio de água viva e eu falo, mas Deus, eu fiquei com ódio de fulano, eu fiquei com raiva, eu tive vontade de matar, não sei o que. E eu vou diante de Deus com muita sinceridade e eu jogo todo o meu coração, até a coisa que tá ruim, né? Eu posso sim fazer isso, vomitar tudo isso diante de Deus. Ele não se importa quantas vezes as minhas filhas vomitaram e eu limpei. Não é assim? Quem é pai e mãe aí, ou tia presente, sabe disso. O filho vomita e você... Sem som, Lília, será? Tem mais alguém sem som aí? E aí o filho vomita e você simplesmente, você vai lá e limpa. Assim também é a nossa relação com Deus, né? Então vomita isso diante de Deus, deixa Deus te limpar. Todos os dias, quando eu vou diante de Deus e eu limpo o meu coração, a sujeira não fica, nada fica, né, pra grudar no meu coração. Então ódio, rancor, raiva e amargura é a segunda coisa aí, o pacote, né, de segunda coisa que vai fazer, obrigada Jair, que vai fazer então o nosso coração ficar limpo, e aí diminui a nossa resistência diante da vontade de Deus, do favor e do que Deus tem para nós. Deus tem coisas tão grandes, Deus tem falado tanto no meu coração, tem tantas coisas grandes e quer usar nós, eu e você, nesse projeto maravilhoso de alcançar mais pessoas, né? Então é isso, a palavra de hoje, né? Diminuir a resistência e deixar Deus, com todo o seu potencial, agir em cima e através de nossa vida para alcançar outras pessoas. Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua companhia e até amanhã falando mais sobre potencial e sobre capacidade. Deus abençoe sua vida, até amanhã.